Olá, hoje são 15 de outubro. Vamos ver aqui a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul de 1893 a 1895. Isso é uma continuação daqueles vídeos que eu já tinha feito a semana passada sobre esse assunto. Então, qual é o objetivo disso aqui? É mostrar a todo mundo, mostrar a vocês que a história se repete na política. Tudo o que aconteceu, as ditaduras, as perseguições, as corrupções, tudo se repete. Mudam as pessoas, mudam os tempos, mas essas coisas não mudam. Isso aí é secular. Então, essa revolução que aconteceu no Rio Grande do Sul, de 93 a 95, no século XIX, ela pôs em xeque o modelo de política da nova república, no caso, após proclamação. Além de ter sido uma das mais violentas já ocorridas na América Latina. Os federalistas tentaram derrubar a nova elite política que passou a comandar o Rio Grande do Sul a partir da criação do Partido Republicano do Júlio de Castilhos e seus correligionários. Então, aqui nós temos uma foto de um encontro que houve no Paraná entre o almirante Custódio de Mello e o general Gumersindo Saraiva, que era o chefe da Revolução dos Maragatos, que estavam lá no Paraná iam com destino ao Rio de Janeiro para tentar derrubar o Floriano Peixoto. Isso aí foi em 1894, essa foto foi em janeiro de 1894. Então, meus amigos, os inimigos históricos do Rio Grande do Sul, após a proclamação da República e a queda da monarquia, veio à tona as rixas, as inimizades, antigas rixas pelo poder que existiam aqui nesses grupos aí. Os monarquistas, que era o pessoal do Silveira Martins aí, ficaram fora do governo, porque houve um novo arranjo político, né? Um rearranjo político, na verdade, e o clima era de guerra civil. O Júlio de Castilho tinha aqui no Rio Grande do Sul a Câmara dos Deputados provinciais na mão, ele que manipulava a Assembleia, e aprovou em 14 de julho de 1891, ele aprovou uma Constituição que ele mesmo redigiu, levou lá e os caras em 24 horas aprovaram e ainda elegeram ele presidente da província, tudo no mesmo ato. Então, isso aí foi um absurdo, né? Uma coisa ilegal que não poderia ter acontecido, mas o ditador faz o que quer e não obedece lei nenhuma. E foi o que aconteceu. Então, em Bagé foi fundado por esses líderes aí, o Gaspar Silveira Martins, o Joca Tavares, o Gumersindo Saraiva e vários outros líderes ali, Joaquim Salgado, Manuel Macedo, Prestes Guimarães, Rafael Cabeda, Gaspar Barreto e tantos outros. Esses nomes são conhecidos dos gaúchos porque são nome de rua, nome de praça, nome de cidades. Então o que aconteceu? Os federalistas, eles defendiam o modelo político adotado pelo antigo império. E no império tinha o parlamentarismo, né? Tinha um gabinete, tinha um primeiro-ministro, que o último que foi derrubado foi o Visconde de Ouro Preto, e que era o chefe do governo, né? O chefe de Estado era o imperador, no caso, mas o chefe de governo era o primeiro-ministro. Então, e eles defendiam, o pessoal do Gaspar Martins aqui, os federalistas, defendiam uma maior autonomia dos estados, eram contra a reeleição do presidente Júlio de Castilho, porque sabiam que ele ia se tornar um ditador perpétuo, sabiam o temperamento dele, né? Não aprovaram as malandragens que ele fazia, as manipulações com as eleições. Então, esses republicanos, que eram chamados de pica-paus, porque eles usavam uma roupa azul com um chapeuzinho vermelho, parecido com aquela ave que existe aqui no Rio Grande do Sul. Então, os pica-paus, esses defendiam um governo autoritário, uma ditadura. E os maragatos não queriam isso de jeito nenhum, porque era gente do povo, realmente a população do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul ficou dividido politicamente em duas frentes. Os pica-paus, que eram do Partido Republicanos, e os que eram todos seguidores do Júlio de Castilhos, que também é do Partido Republicano Rio Grandense, né? Que era formado por pessoas de elite, médicos, fazendeiros, advogados, aquele pessoal, né, banqueiros, pessoal que tinha dinheiro, que era do Partido Republicano. E os maragatos, que era esse pessoal mais simples aí, né, que
chamados de federalistas, eles seguiam o antigo conselheiro do Império, que era o Gaspar Martins, e formavam um partido com monarquistas, ex-monarquistas, né, fazendeiros, aqueles políticos mais tradicionais, os coronéis, os caudilhos aqui do Sul, que não suportavam ditadura. E eram chamados de Maragatos por alusão àqueles uruguaios que acompanhavam o Gumersindo Saraiva, que vinham lá da Margarateria, uma região da Espanha onde as pessoas usavam lenços vermelhos e bombachas largas, umas calças largas que eles usavam, diferente da nossa moda aqui. Então, pessoal, a Guerra Civil aqui teve início em 5 de fevereiro de 1893, quando o Gumersindo Saraiva, que estavam exilados, todo aquele pessoal que tinha sido expulso daqui, voltaram, né, e ingressaram do Uruguai para Aceguá, que é uma cidade que tem na fronteira, pertencia na época. E outros caudilhos aqui do Rio Grande do Sul também se uniram ao grupo, Juca Tigre, Ulisses Reverbel, Rafael Gabeda, Joca Tavares e outros aí se rebelaram, todos contra Júlio de Castilho, e formaram um grande exército. O Júlio de Castilho, no entanto, era muito forte, ele contava com o efetivo da Polícia Militar, né? Aqui é chamado de Brigada Militar por tradição, que tinha heróis da Guerra do Paraguai, tinha militares treinados, além do apoio que ele recebia do Floriano Peixoto, lá do governo central, com dinheiro, com armas, com tropas. Então, o governo do Júlio de Castilho é invencível, praticamente por esses recursos, por essa logística que ele tinha. E os Maragatos, como vocês estão vendo aí, eles eram pessoas simples, apesar de serem bravos, de serem guerreiros, eles eram soldados despreparados, destreinados, eram homens do campo, laçadores, campeiros, tropeiros, né, peão de estância, e alguns deles eram heróis da Guerra do Paraguai, né, mas todos estavam insatisfeitos com a República Ditatorial do Floriano Peixoto, lá no governo central, e com a ditadura do Júlio de Castilhos aqui no Rio Grande do Sul. Usava a maioria armas brancas, espadas e lança, porque não tinham arma de fogo, né, não tinham dinheiro, usavam facas e guerreavam assim na base das guerrilhas, faziam uma provocação e fugiam porque não conseguiam enfrentar um exército armado, não tinham metralhadoras, não tinham fuzis. Mesmo assim, esses Maragatos aí quase dominaram todo o Rio Grande do Sul durante o período. E ainda avançaram pelo estado de Santa Catarina e foram até o Paraná e dominaram até a capital, Curitiba, para se juntar aos revoltosos da Marinha, que tinha a revolta da Armada também contra o Floriano Peixoto. E chegaram em Curitiba e lá não conseguiram ir mais à frente porque o exército do Floriano era muito forte e eles começaram a recuar para não morrer todo mundo lá. Então, nessa guerra civil sangrenta, foi a maior da América do Sul aqui, a brutalidade era impressionante, a crueldade. Eles tinham homens dispostos a tudo, faziam qualquer trabalho e tratavam seus inimigos de maneira implacável. O prisioneiro, quando era prisioneiro, sabia que ia morrer. E muitos foram torturados ou simplesmente tiveram a garganta cortada e jogados numa vala. E não havia respeito aos mortos, eles simplesmente matavam, saqueavam, deixavam os corpos lá para os urubus comerem e deixaram de lado toda aquela honra, aquela glória, aquela tradição da Revolução Farroupilha que se poupava os inimigos, tratava os inimigos como seres humanos, com respeito e não com uma crueldade suja como esses aí tratavam os seus inimigos. E foi nesse momento que apareceu uma figura muito mítica aí, que foi o Coronel Adão Latorre, porque é o famoso degolador da Revolução Federalista. As pessoas, quando iam ser degoladas, eles eram amarradas com as mãos para trás, botavam de joelho e o degolador ia passando a faca na garganta das pessoas. Então aqui tem uma história do distrito de Ulha Negra, que na época pertencia a Bagé, onde numa batalha do Rio Negro foram foram mortos 300 republicanos que teriam sido degolados. Claro que culparam o Adão por isso aí, mas depois nos relatórios de guerra disseram que o Adão não degolou esses 300 prisioneiros. Na verdade, esses prisioneiros morreram em batalha e o Adão teria degolado apenas 23. E tem filmes, tem vários livros, tem
Só eu tenho 3 livros sobre a vida do Adão Latorre. Tem um filme muito bom, um curta que foi feito em Bagé, que relata direitinho a história do Adão Latorre e o motivo pelo qual ele fez essas execuções durante a batalha, porque ele estava fazendo uma vingança que os republicanos tinham matado familiares deles, filhas e o pai dele no rancho que ele morava, e aí ele jurou vingança, porque tinha muitos bandidos infiltrados no governo naquela época. Naquela época tinha muito corrupto e bandido no governo. Hoje não tem, hoje é tudo certo, mas na época a coisa era muito feia. Então foi aí que surgiu essa figura do Adão Latorre, e atribuído a ele só porque ele era pobre e era negro, botaram a culpa nele. Mas ele era um capataz, trabalhava nas fazendas da família do General Tavares, era um homem conceituado lá e fazia o que os seus chefes mandaram. Se ele fez alguma coisa de errado, certamente ele recebeu ordem de alguém. Porque é assim que funciona. Quando o Júlio de Castilho era um homem acovardado, que vivia debaixo da cama, tinha medo do povo, não saía na rua, só usava a caneta e mandava os seus pau-mandados fazerem o serviço, né, o serviço sujo. Ele nunca apareceu numa frente de batalha, apenas mandava um telegrama mandando executar as pessoas. Eu tenho os livros aí com os telegramas dele. Então, o povo não conhece a história desses tiranetes que existiram no Brasil e que sempre existiram e existirão. É no judiciário, é no parlamento, é no serviço público, é nas Forças Armadas. Sempre existem esses tiranetes, esses malucos. Se derem poder para essas pessoas, eles farão de tudo. E é o que está acontecendo. Por isso que eu quero mostrar a vocês. Então, pessoal, para não me alongar aqui, me despeço de vocês, peço a todos que se inscrevam nesse canal. Muito obrigado por aqueles que se inscreveram. Isso aqui precisa ser repercutido, compartilhado, precisa ser comentado, porque aqui eu vou citando, depois quando eu entrar mesmo na Revolução, eu vou mostrar materiais, fontes primárias e livros do que aconteceu. Vocês vão fazer uma comparação, né, com aquilo que se viveu no passado e o que está acontecendo hoje, que é mutatis mutandis, uma repetição da repetição. Obrigado a todos.